Fala galera do ProcVTube, beleza? Na aula de hoje eu vou ensinar vocês a fazer um menu dinâmico, onde um objeto está diretamente interligado ao outro objeto. Ou seja, o que eu fizer no meu primeiro objeto vai refletir diretamente no meu segundo objeto. Para isso, resolvi dividir esta aula em duas etapas. Nesta primeira etapa, a gente vai falar sobre a função CoResp e a função ContC, e numa segunda etapa, sobre a função Dislok. Beleza? Estão preparados? Então vamos nessa! Bom, galera, o nosso desafio aqui é criar um relatório com a seguinte estrutura. Uma caixa de combinação onde eu posso selecionar o estado e uma caixa de listagem onde apareça as cidades do meu estado selecionado. É bem tranquilo de fazer. Vamos lá? Para fazer isso, a gente vai precisar de algumas tabelas. Eu tenho aqui na minha planilha de definição a tabela de seleções, de estados e de cidades por estados. O meu desafio é quando eu selecionar o meu estado, ele traga somente as cidades deste estado selecionado. Para fazer isso, eu vou utilizar três funções para deixar o relatório mais estruturado e bem organizado, que qualquer pessoa que pegar ele vai entender do que se trata. As funções serão a CoResp, a Dislok e a ContC. Bom, eu vou aqui na sheet aula, na planilha aula, e vou explicar cada uma delas. No final, a gente vai juntar todas elas para chegar no resultado que a gente precisa. Vamos começar pela ContC, uma função estatística. A função ContC tem por finalidade contar a quantidade de vezes que o critério que a gente vai parametrizar aparece no intervalo. Ela é bem tranquila. A estrutura dela tem dois parâmetros. Temos o intervalo e o critério. É bem simples. Eu vou dar um igual cont.c. Reparem que ele vai pedir para mim um intervalo e um critério. Esse critério pode ser tanto numérico quanto de texto. Vamos fazer um exemplo aqui. Digamos que eu tenha uma lista de nomes. Vamos colocar aqui Bruno, Pedro, Jéssica, Roberta e Luiz. E vamos repetir algumas vezes. Jéssica. Bom, eu tenho aqui uma lista com alguns nomes. Digamos que eu queira saber quantas vezes o nome Bruno aparece nessa minha lista. Qual que é a incidência de Bruno dentro desse meu intervalo? Eu vou usar a minha ContC. Vou dar um igual cont.c. Vou selecionar o meu intervalo inteiro. Vou dar o ponto e vírgula e vou falar para ele qual é o critério. Ou seja, eu estou procurando o que eu quero procurar dentro deste intervalo. Ou melhor, o que eu quero contar dentro deste intervalo. Eu vou vir aqui e vou selecionar a célula F12, que é onde contém este meu critério. Vou fechar parênteses e vou dar Enter. Reparem que ele retorna para mim a quantidade de vezes que Bruno aparece dentro deste intervalo. Eu tenho ele uma vez aqui, duas vezes aqui. Caso eu mude o meu critério, vamos colocar Jéssica, ele vai continuar como 2. Vamos pegar um outro exemplo. Luiz. Ele vai aparecer o número 1, sendo que Luiz aparece apenas uma vez aqui. Bom, agora vamos falar sobre a outra função que vamos utilizar, que é a função CoResp. A função CoResp nos retorna a posição relativa de um item dentro de uma lista, de preferência ordenada, onde essa lista pode estar tanto na vertical quanto na horizontal. Ela tem a mesma ideia das funções índice e procv, ou seja, ela vai buscar um valor dentro de uma lista.
Só que neste caso, ele, ao invés de trazer algo baseado neste valor, ele vai me trazer a posição deste valor dentro da lista. Beleza? Vamos ver como é que fica isso na prática. Vou vir aqui, vou apagar a minha .c, vou dar OK, corresp. Repare que ela tem 3 parâmetros: meu valor procurado, matriz procurada e o tipo de correspondência, que eu vou explicar depois. O valor procurado nada mais é do que o que eu quero procurar dentro da minha lista, dentro do meu intervalo. Neste caso, eu quero procurar o que tiver na F12. Vou dar ponto e vírgula. Matriz procurada é o que a gente já conhece. É onde eu vou procurar este valor. É onde que eu vou procurar este Luiz. Será dentro do meu intervalo de nomes. Vou dar ponto e vírgula. Reparem que me apareceram 3 opções de tipo de correspondências. É menor do que, correspondência exata e é maior do que. Na nossa apostila vai ter bem detalhado o que é cada uma delas. Aqui eu vou usar a correspondência exata, uma vez que eu quero o conteúdo exato da célula. Beleza? Então vou usar aqui correspondência exata e vou dar Enter. Reparem que ele me retornou o número 5. Ou seja, Luiz está na 5ª posição, na posição de número 5. Vamos ver se confere? 1, 2, 3, 4, 5. Confere. O ideal é que essa lista já esteja ordenada. Por quê? Como ele retorna a primeira incidência, ou seja, a primeira vez que ele encontra o meu valor procurado, caso eu tenha mais de um, ele vai pegar o primeiro e não o segundo, terceiro ou quarto registro. Vamos ver? Eu vou colocar aqui Bruno. Reparem que ele me trouxe o número 1, ou seja, na minha lista Bruno está na primeira posição. Mas como é que eu faço para trazer o outro Bruno? Fica complicado, né? Por isso, a gente sempre tem que trabalhar com as tabelas, ou melhor, desculpa, com o intervalo ordenado. Beleza? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a função dislog.